Muito bem, senhores, para esse módulo a gente vai falar das figuras de som conforme combinado. Então a primeira delas é a chamada aliteração. Definição de aliteração é essa aqui, ó, repetição de sons consonantais. Cruz e Souza, o poeta brasileiro, é o melhor exemplo deste recurso. É uma das características marcantes do simbolismo. Isso aqui não vem ao caso para sua prova de concurso público, mas é importante você perceber que a aliteração é a repetição de sons consonantais. E aí a gente já vai dividir, vai aparecer no próximo módulo, vai aparecer no próximo slide. A aliteração, ela é diferente da assonância. A aliteração, repetição de sons consonantais. A assonância, isso aqui mais uma vez vai aparecer no próximo slide, mas é importante porque como o aluno às vezes faz confusão, então já vamos diferenciar. É a repetição de sons vocálicos. É a repetição de sons vocálicos. Então, cuidado para não confundir a aliteração com a assonância. Geralmente, a prática mostra o seguinte, que o aluno fala, eu sei o que é uma, né? Eu sei que uma é a aliteração e a outra é a assonância, mas saber isso não adianta nada. Tem que saber que, de fato, quando eu falo em aliteração, estou repetindo sons consonantais, e quando eu falo em assonância, estou repetindo sons vocálicos, ok? Tem algumas pessoas que criam, né, algumas regrinhas aí pra gente decorar, pra gente diferenciar uma da outra. Uma das regrinhas é a seguinte, ó. Perceba que em assonância você tem 1, 2, 3, 4, 5 vogais. Exatamente a quantidade de sons vocálicos, né? 5. Então tem gente que grava assim. A assonância é a repetição de sons vocálicos. Pode observar que na aliteração você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vogais. Então é uma maneira que a gente tem de memorizar, ok? Já que a assonância tem 5 vogais, a assonância, ela é também uma palavra que possui 5 vogais. Então, grave assim. A assonância é a repetição de sons vocálicos e a aliteração, repetição de sons consonantais. Então, vamos ver o exemplo do Cruz e Souza? Olha lá. Vozes veladas, veludas, vozes. Volúpias dos violões, vozes veladas. Vagam nos velhos vórtices velozes. Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. Então, um fragmento aí de violões que choram. Então, senhores, é isso. Repetição de sons consonantais. Pode ser, obviamente, quaisquer consoantes, né? Observem isso, então. Aqui já está em destaque. Repetimos não, né? Cruz e Souza repete aí a consoante V, ok? Então, temos essa repetição consonantal. Muito bem. A nossa próxima figura, conforme prometido, é a assonância. A assonância é a repetição de sons vocálicos. Agora, importante, tanto para a aliteração quanto para a assonância, é que o som tem que ser o mesmo, né? Porque é obviamente que aqui você tem o L aqui, o L aqui, o L aqui, o L aqui, o L aqui. Então, você tem outra aliteração além do V. Olha só. Veladas, veludosas, volúpias, violões, veladas, velhos, velozes, vulcanizados. Claro que é em uma quantidade menor, né? Então o destaque mesmo, a aliteração, a repetição do som maior é o som do V, mas além do som do V, você tem também o som do L, tem o próprio som do Z nas palavras vozes que se repetem, velozes, ok? Vulcanizadas, então você tem diversos sons. Agora, a repetição tem que ser do mesmo som consonantal e, obviamente, seguindo aqui a assonância, dos mesmos sons vocálicos. Então, por exemplo, vamos ler essa frase aqui, ó. Sou um mulato nato, no sentido lato, mulato democrático do litoral. Então, dá uma olhadinha na repetição aí que aparece, ó, com as vogais A e O, em palavras, na mesma palavra, olha só. Sou um mulato nato no sentido lato, mulato democrático do litoral. Ok? Então, o A e o O aqui sendo trabalhados principalmente nestas palavras aqui, ó. Mulato, nato, lato, mulato, democrático. Quando elas estão unidas, né, quando elas se repetem dessa mesma forma,
tá? Porque assim, a vogal A, ela aparece, e a vogal A, então, né, a vogal que mais aparece aí, então ela, obviamente, vai aparecer. A vogal E também, já que é a conjunção aditiva. Então, obviamente que as vogais, sim, elas vão aparecer. Ok, perfeito, tá? Agora, encontrar o tipo de repetição é que é a chamada assonância. Ah, não é só porque a palavra A aparece, porque senão todo verso vai ter assonância, e não é bem assim. A assonância é esse trabalho aqui, ó, dessa repetição que aparece sistematicamente, ó. A, ó, a, ó, a, ó, a, ó, a, ó. Aqui, ó, já trocou. Então, não faz parte desta assonância. Então, o que eu tô querendo mostrar pra vocês, senhores? Que nós vamos ter a repetição de diversos sons. Isso é um fato, ok? Nós vamos ter a repetição de diversos sons. Ocorre que, dentre esses sons, para você identificar uma assonância, você deve tentar identificar uma relação de repetição, uma relação de sistematização entre as vogais. Uma relação que faça uma metodologia, que crie uma metodologia, que crie uma sistematização, que crie um modelo, um paradigma. Então, estou mostrando para vocês que neste verso aqui do Caetano Veloso, nós temos esta sistematização. A, ó, a, ó, a, ó, a, ó, a, ó. E ela aparece nestes 5 encontros aqui. Tudo bem? Ela aparece nestes 5 encontros. Mulato, nato, lato, mulato e democrático. Vamos analisar este próximo exemplo aqui, ó. Agora com o conjunto E e O. O que o vago é incógnito, desejo de ser eu mesmo, de meu ser que meu ser me deu. De meu ser me deu, é isso mesmo. Fernando Pessoa. O que o vago e incógnito desejo de ser eu mesmo, de meu ser me deu. Então, observem aqui, ó, os conjuntos E e O nessa sistematização, ó. O que o vago e incógnito. Ó, aqui tem um monte de ó, tá? Mas é o que eu tô falando. Não existe essa sistematização, né? Desejo, olha lá, de ser eu mesmo, de meu ser me deu. Claro que aqui, ó, o meu é uma outra peculiaridade. A repetição na assonância é de som, não é necessariamente de letra. Então, o som do O e do U, muitas vezes, ele vai se repetir. Então, olha só. O que o vago e incógnito desejo de ser eu mesmo, de meu ser me deu. Então, aqui, ó, nesses encontros do meu e do deu, eu tenho o som, porque o que me interessa na figura assonância é a repetição do som, e som é diferente de letra. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você é que, às vezes, a letra O e a letra U, elas vão ter o mesmo som na hora da leitura. E tendo o mesmo som, não importa que sejam letras diferentes, não importa que sejam letras diferentes. O que importa é que elas produzem o mesmo som. E se eu estou produzindo o mesmo som, obviamente eu estou repetindo sons vocálicos, então eu estou fazendo uso da aliteração. Então, da assonância. Então, o que é importante vocês perceberem? Como as vogais estão sempre presentes, não existe uma sílaba na língua portuguesa sem uma vogal, é óbvio que essas vogais vão se repetir. Mas não é a mera repetição da vogal que vai criar a assonância, figura de linguagem, figura de som. Claro que não. É uma repetição que cria um paradigma, que cria um parâmetro, que cria um modelo. É uma repetição, de fato, que sistematiza isso. Não basta eu colocar um monte de vogal. Como eu falei para vocês, ó, eu estou mostrando aqui essa vogal O, e só, né?
Estas vogais aqui, ó, observa, elas não têm sistematização, porque eu estou trabalhando com a sistematização do E e do O. Então, senhores, não basta a mera repetição de vogais. É necessária uma sistematização. Por favor, vamos anotar esta observação que eu acabei de dizer. Não basta para configurar a assonância, enquanto isso eu molho as minhas cordas vocais. Vamos lá, escreva aí no seu material. Não basta para configurar a assonância. Não basta para configurar a assonância a mera repetição de vogais, perdão. A mera repetição de vogais, ou de sons mesmo. Não basta a mera repetição de sons, ponto. É necessária uma sistematização. É necessária uma sistematização. É necessária uma sistematização. Ou seja, vírgula, ou seja, é necessária uma sistematização, vírgula, ou seja, as vogais devem criar um paradigma. Paradigma é sinônimo de modelo, ok, senhores? Paradigma é sinônimo de modelo. Então, fiquem atentos a isso. Sempre percebendo que é necessário que esses sons vocálicos não sejam meramente repetidos. Não sejam meramente repetidos, mas sim que eles sejam, de fato, criadores de uma sistematização, de um modelo, tá? De uma linguagem mesmo. Muito bem, vamos prosseguir. A nossa próxima figura de som é a paranomásia. Figura interessante. Vamos entender. Primeiro, definição de paranomásia. É o emprego de palavras parônimas. E o que são palavras parônimas? Como o próprio nome sugere, são palavras parecidas. Como estamos estudando as figuras de som, são palavras que terão sons parecidos. Então pegue a sua canetinha Lumicolor e grife aí de maneira muito mais organizada do que a professora, com esse rabisco horroroso. Grife aí, ó, sons parecidos, tá? Então é o emprego de palavras que tenham sons parecidos. Emprego de palavras parônimas. As palavras parônimas foram estudadas na parte da semântica, né? Então temos ratificar e retificar, temos maçã e massas, Almir Sater, né? Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Então, palavras com sons parecidos, tá? Olha o exemplo. Com tais premissas, ele sem dúvida leva-nos às primícias, do Padre Antônio Vieira. Aí temos aqui a definição, só para vocês entenderem. Premissas, tá? Cada uma das duas proposições de um silogismo, a maior e a menor, das quais se infere ou se tira uma conclusão. Então, as premissas, elas são uma técnica de retórica, de argumentação, na qual você apresenta duas premissas e a partir dessas duas premissas você tira uma conclusão. Exemplo, um exemplo bem simples para você entender o que é um silogismo, tá? Então, assim, ó, os homens são mortais, é a primeira premissa. A segunda premissa é, João é homem. Conclusão, João é mortal. Então, essa é a ideia, ó, a premissa maior, os homens são mortais, a premissa menor, João é homem, e a conclusão, João é mortal.
Então, são silogismos, tá? Isso é que são premissas. As premissas são esses argumentos, são as proposições que eu faço desse silogismo. O silogismo é a argumentação. O silogismo é o conjunto. O silogismo é a dinâmica das premissas que levam a uma conclusão. Isso, o nome disso é silogismo. E as premissas, né, elas dão nome a cada uma das partes desse silogismo, cada uma das proposições, não da conclusão. A conclusão se chama conclusão. Agora, as proposições de um silogismo chamam-se premissas. E premissas são, obviamente, os primeiros efeitos, os primeiros lucros, né? Os primeiros gozos, as primeiras consequências, as primeiras consequências mesmo, os primeiros efeitos que você tem acerca de algo. Então, a paranomásia é isso aí que foi definido para os senhores. Vamos à nossa última figura de som, que é a chamada onomatopeia. Na verdade, a onomatopeia, eu já falei bastante para vocês no processo de formação de palavras. E olha a definição de onomatopeia. É a criação de uma palavra para imitar o som. Peraí, então quando eu crio uma palavra, eu estou formando palavras. Então, aqui vamos fazer um link com o nosso módulo de formação de palavras, que também cai no TCE, está lá de maneira muito clara. Então, você, ao saber formação de palavras, entenda que a onomatopeia, estamos fazendo um link aqui da onomatopeia com a formação de palavras. Estamos estudando a onomatopeia, já estudamos lá na parte de formação de palavras, e aqui vamos estudar a onomatopeia na parte da criação dessa palavra para imitar um som, criando essa figuração, criando esta figura de som. Por exemplo, a língua do nhen, né? Tá, nhen, nhen, olha lá. Havia uma velhinha que andava aborrecida, pois dava sua vida para falar com alguém. E estava sempre em casa, boa velhinha, resmungando sozinha, nhen, 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 nhen. Cecília Meirelles. Então, olha só, aqui, ó, essa criação, né, essas aqui, ó, são palavras, ok? Palavras que imitam um som, o som do resmungar. O som do resmungar. Não tem grandes mistérios nisso aí não, porque eu mostrei pra vocês lá na parte de formação de palavras que esta é um recurso que deixa assim, o escritor extremamente livre para criar quaisquer palavras ele pode criar. E por que isso vai acontecer? Porque a onomatopeia é isso em si, é a criação de um som. Então você pode imitar o som. Agora, como você vai imitar esse som, depende só de você. Por isso que é totalmente livre isso aqui. Por isso que é totalmente livre. Você vai criar a palavra. Então, formando novas palavras, você também pode fazer essa figura de som. Claro que aqui, ó, você cria um efeito. Então, quando eu estudo a onomatopeia, formação de palavras, eu apenas analiso a palavra, o processo. Quando eu estudo a onomatopeia, figura de som, aí eu analiso o contexto e o efeito produzido. Ok? E o efeito produzido. Então, o examinador pode cobrar de você o nome do processo de formação dessas palavras, porque são palavras, e aí você vai dizer onomatopeia, e o examinador pode perguntar para você o que gerou a sensação de som, onomatopeia. Mas ao gerar a sensação de som, é figura de linguagem. Ao gerar a mera palavra, é formação de uma nova palavra. Tudo bem, senhores? Então, desse modo, a gente finalizou as figuras de som. No nosso próximo bloco, a gente vai falar das chamadas figuras de sintaxe, as figuras que tratam daquela parte estrutural de uma oração. Então, eu espero vocês e até daqui a pouquinho. Um abraço.